nossas dificuldades, Ele sabe das nossas falhas. Então, como Ele esperaria que eu fosse perfeito? Só existe um perfeito, que é quem? Deus. E eu costumo dizer assim: a perfeição é de Deus, a imperfeição é do diabo. Nós somos o meio termo. Nós somos humanos. E o humano é essa mistura de perfeição com imperfeição. A gente tem muitos acertos, mas tem muitos erros também. Então Deus que nos criou não espera que nós sejamos perfeitos. Ele espera que eu procure melhorar cada dia, que eu esteja constantemente em trabalho de aprimoramento, me desenvolvendo, crescendo, buscando graça de Deus, buscando conhecimento. Eu vou me aprimorando. E nessa luta que a gente enfrenta de aprimoramento, a gente vai aprendendo, vai deixando de fazer determinadas coisas, vai começando a fazer outras e vai melhorando cada dia. A própria experiência vai fazendo a gente melhorar. Quando a gente está falando aqui de liderança, nós estamos falando de chamado, sim ou não? Chamado. É o que Deus me entregou para fazer, que me colocou em posição de liderança. E geralmente, quando a gente ouve falar de chamado, nós costumamos colocar 3 classes, né? É o pregador, é o cantor, que o pregador recebeu o dom da palavra para pregar, o cantor recebeu a unção de Deus para cantar, ou ser chamado para ser missionário na África, né? Se eu não tenho nenhum dos 3, eu não tenho chamado. Mas será que porque eu não sou cantor, porque eu não sou pregador, eu não tenho chamado? E as demais coisas que tem dentro da igreja de Deus e que nós podemos fazer? Então, muitas vezes, a gente fica também tão paralisado pelo fato de querer saber o que Deus quer de mim, que a gente tenta fazer o que Deus nem pediu. Eu estive conversando essa semana com uma pessoa que ela lamentando para mim, porque ela deixou de fazer 2 cursos superiores, porque Deus havia pedido que ela não fizesse o curso superior, e agora ela fica: será que Deus me pediu isso mesmo? Será que foi eu com medo de enfrentar as situações, eu usei como desculpa não fazer? Então, às vezes, a gente, no afã de agradar a Deus, tenta oferecer para Ele o que Ele me pediu, não é? Com medo. Por isso, nós precisamos conhecer a Deus suficiente, porque se a gente não conhecer a Deus, fica difícil da gente saber o que Ele quer de mim. Então, para saber o que Deus quer de mim, eu preciso me apresentar diante dEle e conhecer. E o mais interessante é que quando você conhece a Deus, você adquire intimidade. E quando você está em um ambiente de intimidade, geralmente a sua identidade é revelada. Nós precisamos da intimidade com Deus para que a nossa identidade seja realmente revelada. E aí eu quero trazer aqui a história de Isaías, que a gente encontra lá no capítulo 6. Quem foi na verdade Isaías? Isaías, ele tem um encontro tão fantástico com Deus, que quando ele chega, ele estava envolto em diversas situações. Nós conhecemos ali pelo contexto, e quem não conhece é bom ler o texto lá de Isaías no capítulo 6, onde Isaías está envolvido em diversas situações ali dentro do reino, e de repente ele vai ao templo. E quando ele chega no templo, ele tem uma visão.
E o que foi que ele viu? Ele disse que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías teve uma visão magnífica ali do Deus Todo-Poderoso. E quando ele teve essa visão, o que foi que ele disse? A primeira coisa que ele fez foi reconhecer a sua pecaminosidade. Ele reconheceu quem ele era, quem ele estava sendo diante de Deus. E aí ele: ai de mim que eu vou perecer. Meus olhos viram o Senhor. Eu vivo no meio de um povo impuro e eu tenho lábios impuros. Ele olhou para si de uma forma que ele não tinha olhado até então. A partir do momento que ele tem aquele encontro que ele diz: ai de mim, aí o anjo pega uma tenaz, leva uma brasa até seus lábios, toca, e o que o anjo diz? O seu pecado foi purificado. Isaías agora era um novo homem. Ele tem um encontro tão poderoso que modifica completamente a sua vida. A partir dali, ele conhece a Deus. E aí ele ouve: a quem enviarei? E o que ele diz? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aquele encontro foi tremendo, foi poderoso na vida de Isaías. Ele sofreu uma transformação na sua vida a partir daquele encontro. E a partir dali, ele sabia que ele estava pronto para dizer: eis-me aqui, eu sou a pessoa da brecha, pode contar comigo. Se quiseres me usar, estou aqui. Se quiseres me enviar, estou aqui. Isaías se coloca de prontidão para fazer o que era a vontade do Senhor. Naquele momento, ele reconheceu o que era que Deus queria dele. Ali ele recebe o seu chamado para ser profeta naquela geração. E Deus o usou de maneira tremenda. Mas nós temos também um outro homem que eu acho muito semelhante. E eu quero trazer aqui 3 pessoas que têm um chamado de forma magnífica a partir do momento que tem um encontro com Deus, a partir daquela intimidade que é desenvolvida com Deus. Moisés tem um encontro espetacular com Deus. Nós conhecemos também a história. Moisés, ele foi salvo de uma forma miraculosa pelos seus pais. Deus resolveu protegê-lo, guardá-lo quando ele ia ser morto, como criança que estava sendo procurada para ser morta. A sua mãe tem uma ideia, coloca ali o menino num cestinho, como nós já sabemos, ele desce pelas águas do rio e foi salvo. Mas quando ele chega na idade adulta, ele comete uma falha que foi considerada imperdoável ali para aquela situação. E ele teve que fugir. Mas ele fugiu para onde? Para o deserto. Ele passou quantos anos no deserto? Muitos anos. 40 deles ele não tinha tido ainda um encontro com o Senhor. Mas ele foi sendo trabalhado. Até que um dia, quando ele começa a olhar, de repente ele vê uma árvore, e aquela árvore começa a pegar fogo. Ele vê aquela sarça totalmente em chamas. Ele avista aquela chama e ele se aproxima. Porque o que era curioso? Não era difícil uma árvore pegar fogo, mas ela precisava se consumir. E de repente ele começa a olhar para aquela árvore e a árvore não se consumia. E ele começou a ficar curioso: que é isso? E ele começa a se aproximar pela curiosidade. E naquela aproximação, Deus se revela para ele e diz para Moisés: espera aí, tire primeiro a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Quando Deus chama Moisés, ele diz: Senhor, quem é? E o Senhor começa a falar com ele:
eu sou Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel que está lá no Egito, sofrendo, desesperado, estão oprimidos lá por 400 anos. Esse povo começou a clamar a mim, e eu ouvi o clamor deles. E agora eu quero que você vá e liberte o povo de Israel. Não teve nem chance, né? Ele não teve nem chance. Foi um chamado para liderar um povo que ia sair de um lugar para ir herdar uma terra que mana leite e mel. É você que vai conduzir esse povo. De repente, Moisés ele começa a encontrar uma série de dificuldades. Ele começa a colocar um monte de desculpa. Mas Senhor, como eu não tenho nem, olha, sei nem falar direito. Como é que eu vou? Mas o chamado de Deus foi tão poderoso na vida de Moisés, que Moisés realizou o propósito de Deus na vida dele. Ele foi impactado por aquela visão. Assim como Isaías tem um encontro com Deus de uma forma fenomenal. Moisés tem um encontro com Deus de uma forma também fenomenal. Mas aquilo foi transformação de vida. No momento em que Deus transforma a vida deles, eles estavam prontos para realizar o querer e a vontade de Deus. Então a intimidade que nós temos com Deus nos favorece o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e o reconhecimento daquilo que Deus está esperando que eu faça, daquilo que Deus está esperando que eu contribua para a sua obra. Então Moisés, ele foi capacitado ali. Deus já vinha trabalhando na sua vida. Se a gente olhar, quando a gente olha para a nossa trajetória passada, que eu digo, meu Deus, foi para isso que eu passei aquilo. Senhor, eu nem entendi naquele tempo, agora eu estou entendendo. Deus me fez passar por essa situação para eu poder entender isso aqui. Então nada que Deus faz é inútil na nossa vida. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Moisés, ele estava naquele deserto, era um preparo, e quando ele se encontra com o Senhor, ali ele encontra um jeito certo de fazer aquilo que era a vontade de Deus. E ele fez. E ele cumpriu cabalmente. Ele teve dificuldades? Teve. Ele enfrentou muitas dificuldades pelo caminho. Ele enfrentou a injustiça do povo. Ele enfrentou tantas outras adversidades. Mas ele cumpriu o propósito de Deus de tirar aquele povo da terra do Egito. E nós encontramos Paulo também. Isaías, Moisés e Paulo. Como foi o chamado de Paulo? Quem era Paulo? Era um servo de Deus abnegado, né? Ninguém sabe quem era Paulo. Oi? Um perseguidor da igreja. Paulo era um perseguidor. A história dele, que está escrita lá em Atos, diz que ele foi aos maiores lá e disse: eu quero que você me dê aqui uma cartinha de recomendação. Você me deem aí para me apresentar diante dos demais sacerdotes lá nas sinagogas, porque eu vou acabar com esses cristãos. Onde eles estiverem, eu vou arrastar pelas ruas. Eu vou fazer a bagaça mesmo com esse povo. Basta você me autorizar. Pois está autorizado. E a Bíblia diz que Paulo saiu na direção. Ele ia para lá. Ele queria, o objetivo dele era destruir os cristãos. Mas o que acontece com Paulo de repente? Uma grande luz do céu impacta de forma tão poderosa a vida de Paulo que ele cai. Alguns dizem que é do cavalo, eu não sei se ele estava indo a cavalo. Sei que ele caiu, você estava caminhando, não sei, ele caiu. O impacto que Deus causou na vida dele, ele caiu. E naquele momento ele ouviu a voz: Saulo, Saulo,
te persiga. Quem é